Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fátima Baima, eu sou professora de ensino superior há algumas décadas e acredito no poder de transformação da educação. Eu agradeço muito o convite para participar deste importante seminário e falar sobre um tema tão relevante nos dias atuais, educação digital e as inovações tecnológicas no âmbito internacional. Eu aproveito a oportunidade para refletir sobre como essas novas tecnologias estão transformando a forma como aprendemos e como ensinamos. Estamos vivenciando uma verdadeira revolução digital, onde o tempo e o espaço deixaram de ser barreiras para o aprendizado, para a participação. Então, nesse sentido, é possível participar de congressos, cursos e aulas de qualquer lugar e em qualquer tempo, e a tecnologia tem sido a chave para tornar o conhecimento mais acessível e mais interativo e a flexibilidade do tempo e do espaço. E, nesse sentido, eu vejo que, assim como eu fiz a saudação dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, essa é a tendência neste mundo digital, onde as reuniões já contam com pessoas em diversos locais, em diversos horários. E o fato é que nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade em que a tecnologia está praticamente presente, a tecnologia digital está presente praticamente em todas as esferas da sociedade. Essa realidade remete às transformações sociais e mudanças culturais muito bem abordadas no livro Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, de Bergman, que foi publicado em 1980, e esse livro discute como as transformações ocasionadas ou impulsionadas ou no âmbito da modernidade afetaram as práticas sociais, os valores, a economia. E hoje o que nós percebemos é que as inovações tecnológicas, principalmente a inteligência artificial, ela é um capítulo à parte nessa história de mudanças, nessa trajetória de transformações. A inteligência artificial é uma das inovações mais mais marcante da atualidade, e ela vem impactando a sociedade de uma maneira exponencial, como jamais vista anteriormente, de forma que muitos dos seus efeitos ainda são difíceis de serem mensurados, e são inimagináveis e, portanto, difíceis de serem previstos, ou seja, são imprevisíveis. No campo da educação, estamos vendo uma revolução sem precedentes, com um impacto profundo no aprendizado e no processo educacional. Portanto, é importante refletirmos sobre o que é essa educação digital. Quando falamos de educação digital, estamos nos referindo ao uso de tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem, mas essas tecnologias incluem inúmeros tipos de ferramentas, ferramentas online, softwares educacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, que são utilizadas nessas novas estratégias pedagógicas. E estas tecnologias têm impactado tanto os alunos, quanto os professores, quanto as instituições de ensino, oferecendo oportunidades e, por certo, trazendo muitos desafios. Elas vêm transformando profundamente os processos de aprendizagem, mudando, inclusive, o paradigma tradicional. Na educação tradicional,
o que nós sabemos é que o professor desempenhava o papel central de provedor do conhecimento, com o aluno sendo um receptor passivo do conteúdo. Já na educação digital, o aluno se torna o protagonista do seu aprendizado, tendo maior autonomia para definir o ritmo do estudo, os temas do seu interesse, e isso tem mudado também a configuração das salas de aulas e também o papel dos professores, que agora se veem muito mais como facilitadores e orientadores, ajudando os alunos a aprender de maneira mais ativa, de maneira mais colaborativa. Então, neste cenário, eu enfatizo que a tecnologia permite novas formas de interação, de trabalho em equipe, de resolução de problemas, mas com flexibilidade e personalização. E é algo muito importante, porque se nós formos analisar as organizações da atualidade, elas valorizam e elas clamam por profissionais que apresentam um perfil que saiba trabalhar em equipes, com espírito colaborativo e que sejam capazes de apresentar soluções para problemas que não são poucos e, por certo, muitos desses problemas bastante complexos, né? Então, é nessa perspectiva que as tecnologias estão transformando os modelos tradicionais de ensino-aprendizagem, tornando a educação mais dinâmica, colaborativa, motivadora, e eu cito alguns exemplos dessas tecnologias. Por exemplo, ferramentas como o Kahoot, o Mentimeter, o Padlet têm sido bastante utilizadas para criar experiências de aprendizado mais que engajem mais os alunos e que sejam lúdicas, divertidas. Essas tecnologias, essas ferramentas, elas utilizam ideias dos jogos, e perguntas e respostas, os conhecidos quizzes, que visam incentivar os alunos a participar, promovendo um aprendizado mais ativo e participativo. E essas ferramentas se encaixam no conceito da gamificação, que nada mais é do que a utilização dos desafios e das recompensas que estão presentes nos jogos e que têm se mostrado extremamente eficazes para aumentar a motivação e o engajamento dos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico. Uma outra tecnologia é a realidade virtual. Essas tecnologias imersivas, elas oferecem experiências educacionais transformadoras, simulando ambientes e situações reais de uma maneira que seria praticamente impossível em uma sala de aula tradicional. Por exemplo, podemos citar em cursos de história, ir até as pirâmides e entender esses lugares históricos de uma forma interativa, isso sem precisar se deslocar e tendo acesso a uma gama de informações por meio da presença do professor, que vai destacando aspectos fundamentais para o aprendizado. Vários outros exemplos, como no caso da botânica, uma visita à floresta amazônica, sem dúvida, traz muita riqueza, facilitando aí o conhecimento, a retenção das informações e do conhecimento. Enfim, são muitas as aplicações da realidade virtual. Nas artes, por exemplo, é, quanta riqueza de informações ao se visitar museus, na medicina, o estudo do corpo humano, enfim, diversas e diversas áreas do conhecimento que podem utilizar a realidade virtual,
tornando o aprendizado bem mais efetivo. Uma outra tecnologia, utilizando a inteligência artificial, voltada para a aprendizagem adaptativa, plataformas de inteligência artificial, como, por exemplo, a Skirrel, ela personaliza o aprendizado dos alunos, ajustando os conteúdos conforme o desempenho, as necessidades individuais de cada aluno. Isso cria, sem dúvida, uma educação mais voltada para o indivíduo, que é a conhecida, falada, educação personalizada, o que permite que cada estudante aprenda no seu próprio ritmo. Então, sem dúvida, essas tecnologias estão mudando, já estão mudando a maneira como abordamos e lidamos com o ensino, tornando envolvente e adaptado às necessidades de cada aluno. Por outro lado, percebemos contribuições dessas plataformas e da tecnologia para não só o estudante, professores, mas também para as instituições de ensino, né? Citando aqui, por exemplo, no caso dessas instituições de ensino, como podemos combater a evasão, que é um grande desafio no âmbito das instituições educacionais. E essas plataformas, elas digitais, elas permitem verificar o acesso dos estudantes, o baixo desempenho ou alto desempenho em determinadas atividades, conseguindo traçar um perfil do estudante, inclusive lançando sinais do momento adequado para o contato com o aluno, possibilitando ações imediatas e pontuais, no sentido de motivar esses alunos, visando a retenção do alunado. Isso porque é frustrante. Algo iniciado e lá pelas tantas perde-se o interesse, a motivação. Qual o motivo que está por trás disso? Por outro lado, a eficiência no processo, o desperdício que tem com relação ao tempo despendido, não só pelo aluno, pelo participante, mas também pela instituição de ensino, desperdício em relação a custo, né? No caso dos professores, podemos enfatizar também, dentre N possibilidades de contribuições, a assistência que a tecnologia já vem prestando na proposta e desenvolvimento de atividades relacionadas ao curso, ao currículo em desenvolvimento, né? No caso dos participantes, mencionamos aqui vários exemplos, mas podemos frisar esclarecimento de dúvidas nas sugestões de link, cursos e conteúdos a serem estudados, aprofundados, entre várias outras contribuições. Então, essas plataformas digitais, elas permitem que os conteúdos sejam adaptados às necessidades dos alunos, sem dúvida, vai permitir um aprendizado mais adequado e eficaz. Mas, sem dúvida, a educação digital também vem trazendo novas abordagens pedagógicas, como, por exemplo, as plataformas colaborativas do Google Classroom, do Microsoft Teams, do Moodle, elas favorecem a colaboração entre os estudantes, permitindo a criação de projetos coletivos, discussões em grupos, ou não só presencialmente, como virtualmente. E como nós enfatizamos, o trabalhar em equipe, a colaboração, ela tem sido muito enfatizada pelas organizações como algo muito importante a ser trabalhado ao longo da vida, nos processos educacionais. Bem, enfim, toda inovação, como toda inovação, a educação digital, ela traz benefícios, contribuições que nós estamos mencionando e conversando sobre, mas traz também
muitos desafios. No que se refere aos desafios, nós podemos citar a falta de acesso à tecnologia em algumas regiões longínquas, a falta de acesso à tecnologia em muitas famílias sem recursos para adquirir e ter esta tecnologia, a capacitação de educadores, né? Porque para que a educação digital seja eficaz, os educadores precisam ser muito bem treinados no uso dessas tecnologias. A interação social também é um desafio, porque o ensino remoto, ele pode limitar a interação social. E de um tempo para cá, se enfatiza, se reconhece a importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Enfim, a tecnologia, ela precisa equilibrar, né? O processo educacional precisa equilibrar a tecnologia no sentido do ensino digital com a convivência presencial. Eu vejo que o futuro da educação digital é bastante promissor. E algumas tendências já vão indicando nessa direção. E eu destaco aqui algumas delas, né? A inteligência artificial vai continuar a personalizar o estudo, criando ambientes de aprendizado bem mais adaptativos. Nós vimos também a quantidade de exemplos de situações onde se pode utilizar a realidade virtual, as tecnologias imersivas, né? Criando experiências de aprendizado bastante ricas, dinâmicas e que são aplicáveis a vários campos, transformando áreas como a medicina, a ciência, a arte, entre outras. Enfim, um outro ponto também importante, a aprendizagem ao longo da vida, que é enfatizada há décadas pela Unesco, né? Mas as plataformas de educação digital, elas vêm permitindo que os indivíduos continuem aprendendo durante toda a sua vida, no âmbito profissional, como também no âmbito pessoal. E, nesse sentido, vale citar o consórcio de várias universidades de renome no Reino Unido, o Future Learning, que é uma plataforma de aprendizagem online, o que oferece vários cursos grátis de pequena, curta duração, com a possibilidade de participação de empresa no desenvolvimento de alguns desses cursos, e que guarda muita semelhança com os MOOCs, os Massive Open Online Courses. Enfim, em resumo, a educação digital tem um potencial imenso para transformar a aprendizagem, tornando-a muito mais acessível, flexível, e personalizada. Contudo, eu vejo que o seu sucesso depende da adoção de práticas pedagógicas inovadoras, a superação das desigualdades de acesso e de inclusão, sim, muito importante, já tem vários trabalhos nesse sentido, e da capacitação permanente dos educadores. Eu agradeço a audiência, o interesse por esse tema, sem dúvida nenhuma, muito relevante, e sigamos em frente nessa jornada de transformação digital na educação.